eternos. Abra sua Bíblia no Salmos, no livro de Salmos. Vamos hoje estar estudando, vou estar pregando hoje sobre o Salmo de número 17. Nós temos feito essa exposição sequencial do livro dos Salmos, às quintas-feiras e também aos domingos, né? Nós temos trabalhado expondo, né, esse salmo com mais detalhes, né, versículo por versículo, trazendo os temas e aproveitando o contexto do salmo e o seu conteúdo e vendo também as doutrinas do Senhor que estão contidas nesse salmo aqui, ou em todos os salmos, né? Salmo de número 17. Eu lerei, a igreja acompanhará a minha leitura. A minha versão é a versão NAA. É uma versão agora recente, né? Deve ter uns 3 anos que foi lançada, né? É uma versão que traz mais proximidade, né? Da palavra ao leitor e do leitor à palavra. Ela é mais inteligível, ela é mais fácil de você entender. Por quê? Porque não traz o português clássico. Ela traz aqui o português popular, né? Que a gente deu para um melhor entendimento. Então, vai haver algumas diferenças na versão que você tem. A de vocês deve ser a revisada ou a corrigida. Mas o principal é que o princípio é o mesmo, a palavra é a mesma, né? Isso aí não é diferente. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não vacilaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim, ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os com a tua espada. Livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para nos deleitarmos, Senhor, nos princípios, nos ensinos da tua palavra. Que ela nos confronte, que ela nos console, que ela nos mostre, Senhor, o caminho por onde devemos andar, que ela nos fortaleça, que ela aumente, que ela dilate a nossa confiança no Senhor. Que ela, Senhor, produza fé em nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, em nossas limitações e em nossas debilidades. Assim te oramos como corpo de Cristo, clamando ao Senhor por meio do nosso Salvador e Mediador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós abrimos o livro de Atos, nós somos impactados, não é, pelo existencialismo dos seus autores. Não falo aqui da filosofia existencialista, mas eu falo aqui da exposição existencial
do coração dos seus autores. Esses homens não têm vergonha de expor as suas lutas, as suas fraquezas, as suas angústias, os seus medos, os seus temores. Então, os salmos para nós, irmãos, é algo que expõe também a nossa frágil existência diante das circunstâncias da vida. Então, esse livro, né, esse compêndio, né, de 150 salmos que Deus trouxe para nós, tem justamente esse objetivo: mostrar a nossa fragilidade diante da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua redenção e da sua justificação. Não há outro objetivo. Quando nós lemos um salmo como esse aqui, o Salmo 17, nós não podemos deixar de observar aqui a fraqueza do autor e a sua sinceridade diante de Deus, e os seus medos, as suas angústias, os seus pavores. Isso torna para mim e para você, não é, algo palpável para mim e para você. É um homem sem qualquer poder para mudar as circunstâncias, para mudar a sua realidade, que o cerca, que o persegue, chega diante de Deus pedindo socorro. Senhor, ajuda-me, socorre-me, porque eu sou frágil, a minha existência é frágil, as minhas convicções é frágil, aquela ideia que eu tenho de que eu sou poderoso, de que eu resolvo as coisas, diante das circunstâncias, são destruídas, que eu não consigo resolver as coisas. Então, os salmos, irmãos, eles trazem isso para nós. Principalmente os salmos de Davi, que é um rei que vive uma eterna angústia enquanto é rei. Porque na posição que ele está, irmãos, todos querem os seus inimigos derrubarem o rei. Querem tomar o seu reino. Querem destruir a sua reputação, querem acabar com o seu governo. Isso não é de hoje. Essa é a luta que nós temos contra esse mal. E é interessante que os seus perseguidores não são os midianitas, não são os amonitas, não são os filisteus, não é o povo do Egito. Os seus perseguidores são os seus próprios conterrâneos, contemporâneos. São os judeus que estão ali ao seu redor, no dia a dia, que o veem caminhar, que o veem agir. Então esse salmo é mais uma súplica do rei a Deus, clamando o seu socorro e a sua proteção, para continuar governando a nação e governando sua própria vida. Esse salmo aqui também, irmãos, nos ensina a orar. Todas os salmos de Davi, sempre há oração, súplica e intercessão. Sempre. Também há muita gratidão, a gente vê isso também. Então os salmos também nos ensinam a orar ao Senhor. Esse salmo aqui, o salmista invoca a Deus e suplica, não é? Que ele exiba de forma mais clara a misericórdia que está na aliança, assim como Deus demonstrou nos tempos do Êxodo. Davi quer algo mais visível, mais palpável para a sua situação. Olha como ele começa o salmo. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor, que é uma causa justa, esse meu clamor. É isso que ele está dizendo aqui. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Eu não estou com subterfúgio, eu não estou me escondendo aqui, eu não estou aqui orando ao Senhor para enganar o Senhor diante da minha situação. Eu não estou me pondo aqui como vítima, como auto-piedoso, como auto-piedade. Eu não estou aqui com engano nos meus lábios. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito e os teus olhos veem com equidade. Então veja só, no próprio clamor de Davi, na sua súplica, não é? Ele primeiro diz que a causa que ele chega dentro do Senhor é uma causa justa. Segundo, ele não está aqui querendo enganar ao Senhor.
se passar por inocente, diante da realidade do Salmo aqui. Eu não estou aqui enganando o Senhor. E terceiro aqui, irmãos, ele faz algo aqui assombroso. Assombroso. Ele diz assim, vendo a tua presença, o julgamento a meu respeito. Olha, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha vida. Julga-me diante do Senhor, julga-me julga a minha postura diante do Senhor através do que eu estou fazendo. Se é justo ou não. Então ele se coloca diante de Deus com o coração completamente aberto, sem medo de ser repreendido por Deus. Porque Deus, os teus olhos, veem com equidade. Então o que é que Davi faz aqui, irmãos? Davi se coloca diante de Deus, revelando o que está acontecendo ao seu redor. E ele diz, Senhor, julga com justiça. Olha como eu estou me posicionando diante do Senhor. Julga isso também. Irmãos, ele não tem medo de ser repreendido pelo Senhor. Ele tem um coração aberto, claro, diante de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque é um pacto. Davi conhece esse pacto. E sabe que é um Deus pactual, que Deus honra o seu pacto. Davi, ele entende, ele conhece a lei do Senhor. Ele conhece a Deus. Ele tem um relacionamento profundo com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fazia tudo correto e reto e bonitinho, não. Porque ele tinha um coração quebrantado. Quando Deus dizia, Davi, você errou, ele se arrependia. Você pecou, ele pedia perdão. Olha o que você fez com Betsebe e com Urias. Ele caiu por terra, irmãos. Clamando a misericórdia do Senhor, reconhecendo o seu pecado, a sua desgraça e a desgraça que ele fez. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tem medo do Senhor, porque ele sabe que seu único refúgio é o Senhor. Não é o exército da Síria, não é o exército do Egito, ou o exército babilônico, ou os medo-persas. Ele não está pensando em nada disso para sair da sua situação. Davi apresenta a Deus sua súplica de 3 maneiras claras aqui. Ele diz, ouve, atende e dá ouvidos. Primeiro no verso 1, ouve. Ouve, Senhor. Depois, atende, Senhor. Aí no verso 1. E depois, dá ouvido. Olha só a urgência que ele está tendo aqui. O seu desespero. O seu desconforto com o que está lhe cercando aqui. Ele chega a Deus, irmãos, com tanta urgência, né, devido ao seu desespero, a olhar para a situação e não poder ter como resolvê-la, essa situação. Se bem que ele podia resolver, muito assim, né, podia levantar o exército dele e fulminar todo mundo ali, mas seria essa uma atitude correta, né, diante do homem que teme a Deus, que obedece a Deus, não é? Não, ele não quer fazer isso. Ele quer ir pela via da intercessão, pela via da oração. Ele quer que Deus mude não só a realidade dele, mas também o coração dele. O coração dele. A intensidade da súplica de Davi é vista na linguagem que ele se reporta a Deus. E na profundidade da necessidade de socorro. Minha justa queixa, meu clamor, minha oração. Olha só aqui. Sabe, irmãos, isso aqui nos ensina muita coisa. Primeiro princípio aqui, que nós vemos aqui, é que nós temos que recorrer ao Senhor diante das circunstâncias da vida. Nós não temos outro refúgio. Nós estamos passando por uma situação aí de calamidade, né, pública devido às chuvas. Não é? Eu recebi hoje no WhatsApp, né, que Beatriz, que mora lá em Itabirito, que frequenta o nosso grupo lá de estudo bíblico, perdeu tudo. Perdeu completamente tudo. O rio estourou e entrou e levou tudo que ela tinha. E ela postou, não, devagarzinho Deus vai me sustentando, vai me levando e vai trazendo de volta tudo que a enchente levou. Irmãos, olha só, como ela se posicionou aí, clamando ao Senhor pela situação.
E o que é que nós devemos fazer? Suplicar ao Senhor também. A chuva é uma bênção? É uma bênção. Deve chover? Deve. Mas, Senhor, olha para o excesso que está caindo de água. Tem misericórdia desses nossos, né, semelhantes que estão perdendo tudo aí. Né? A chuva pode vir, irmãos, como uma bênção e pode vir como um juízo de Deus. E quando vem como juízo, ela vai cair sobre todos, justos e injustos. Então nós temos que confiar no Senhor aí e orar ao Senhor pela sua intervenção em nossa vida, na vida das pessoas, e como Davi aqui, clamando a intervenção de Deus na sua própria vida, né? Os versos 2 a 5, né, são muito interessantes esses versos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Julga-me. Eu não quero ser julgado pelos meus inimigos. Não é isso que eu quero. Porque o que eles falam é fraudulento, é mentiroso, é falso, é para denegrir a minha imagem. Mas quando o Senhor julga, o Senhor tem um julgamento perfeito a meu respeito. Porque o Senhor julga com equidade. Olha o verso 3. Ele vai aprofundar mais ainda. Sondas o meu coração. De noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Olha que nível chegou a relação de Deus com Davi aqui. Olha só, como ele se colocou diante de Deus aqui. É como alguém justificado. Porque veja só, sondas o meu coração de noite, o meu coração de noite me visitas, prova-me no fogo, e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade. A que Davi se referia aqui, irmãos? Davi está dizendo que era um homem puro, inocente de tudo, sem pecado? Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é o seguinte, quando ele coloca diante de Deus a sua causa, revelando, fazendo um contraste entre ele e os seus inimigos, ele está dizendo a Deus, Senhor, eu não ajo como esses homens. A minha boca não proclama o que eles proclamam. Os meus atos não são iguais aos dele. O Senhor sonda isso, o Senhor me prova e o Senhor verá isso. Eu estou diante do Senhor, não é? Inocente. Olha só. Minha boca não transgride. Não há nenhuma iniquidade em mim. Quanto às obras humanas, pela palavra dos lábios, eu tenho me guardado dos caminhos violentos. Quanto à aplicação da tua lei à minha vida, eu tenho me guardado dos caminhos ruins, do caminho mau. Como está lá no Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Está bem pertinho aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é o caminho desse homem. É o caminho do homem aqui, pelo contrário. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Está Davi aqui, aplicando a sua vida aqui, o Salmo 1, os versos 1 e 2. Os meus passos, olha o verso 5. Se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não vacilaram. Olha só. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os teus caminhos, a tua palavra, a tua doutrina, a tua lei. E por isso não resvalam, não caem, não se desviam, porque eu me acostumei. É uma rotina em minha vida, é eu seguir a tua lei, obedecer aos teus mandamentos, seguir o pacto, é ter a aliança avivada em meu coração. Isso faz com que os meus pés não resvalem. Que aplicação aqui para nós, irmãos? A nossa leitura diária das Escrituras, a nossa meditação diária, o conhecimento do Senhor, o entender a sua doutrina e caminhar por ela. Ela vai nos conduzir, ela não vai permitir que nós nos desviemos nem para cá, e nem para a direita, nem para a esquerda, ela vai nos pôr no centro e no caminho. Os nossos pés não vão resvalar e para cair, para tropeçarmos. Por quê? Porque os meus passos se acostumam aos teus princípios, à tua palavra. Olha só. Então, Davi está aqui se colocando diante de Deus, irmãos, como um homem inocente diante da realidade. Veja que o quadro aqui
é uma inocência circunstancial, contextual, em contraste com esses homens que querem destruí-lo. Então ele faz aqui um contraste. Julga a minha vida. Olha o meu testemunho. Depois ele vai mostrar o testemunho aqui dos outros. Davi se apresenta como inocente das acusações feitas a ele. Ele é inocente, ele não tem culpa do que estão, das acusações que ele recebe. E se coloca no tribunal de Deus pedindo o julgamento de Deus. Me julgue, Senhor, com equidade. Sonda-me, prova-me. E o Senhor verá que não há iniquidade em mim. Minha boca não transgride. Tenho-me santificado. Os meus caminhos são os teus caminhos. Olha, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Ele não tem vergonha de se colocar diante de Deus como justificado do Senhor. Não tem. Para clamar por sua causa. Para clamar ao Senhor que o Senhor intervenha na sua vida e mude as circunstâncias. Davi sabe que o justo juízo virá de Deus e por isso ele expõe a sua vida diante de Deus e dos homens. Ele está disposto a ouvir a sentença de Deus a seu respeito. Claro que o salmo aqui, né, nós vamos encontrar no finalzinho do salmo a sentença de Deus aqui sobre a vida dele. Né. Ele fecha o salmo de forma gloriosa, né, gloriosa. Né. Olha os versos aqui, vamos aqui, os versos aqui 6 a 12. Ele vai intensificar mais ainda a sua oração. Eu te invoco, agora a coisa está mais urgente, de mais necessidade. Eu te invoco, ó Deus, agora veja a sua razão para isso, pois tu me respondes. Irmãos, quem são aqueles que têm esse conhecimento, têm esse entendimento de que Deus responde às orações, têm essa convicção? São aqueles dos quais Deus chamou para si e se revelou a eles. Então, isso aqui para mim, para você, é um princípio assim, irmãos, que norteia, que consola, que conforta, que alicerça a nossa oração. Deus responde às nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. Ele diz aqui, inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Tamanha era a urgência dele, em que Deus respondesse a ele. Mas o ponto aqui, irmãos, eu te invoco, e qual é a razão? Pois tu me respondes. Não é uma invocação qualquer, para uma estátua, para uma imagem, para uma convicção ideológica no seu pensamento, na sua cabeça. Não, irmãos. Davi está aqui do Deus vivo e verdadeiro, que caminha na terra, que anda na terra, que está presente na terra. Por meio do seu Espírito, ele sabe que Deus responde aos seus filhos. Isso aqui me encanta, irmãos. Isso aqui me encanta. Porque mostra aqui a confiança do salmista. O seu deleite no Senhor. O seu deleite no Senhor. Olha o verso 7 aqui. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Olha só a convicção de Davi, o entendimento dele. Daqueles que à tua direita se refugiam, dos seus adversários. Deus, além de ser aquele que responde às orações, além de mostrar suas maravilhas e bondades, ele é Salvador. Então Davi começa aqui, né, a revelar para si mesmo o caráter de Deus com relação aos seus filhos, com relação aos justos, aqueles que temem o seu nome. Primeiro, ele tem acesso à presença de Deus para invocar o seu nome. Segundo, ele tem a certeza de que Deus ouve a sua oração. Terceiro, ele tem a liberdade de pedir que Deus incline os seus ouvidos para ouvir suas palavras. Está vendo aqui a relação de comunhão, de intimidade, não é, entre Deus e Davi, irmãos? Depois, no verso 7,
Ele diz, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Mostra para quem? Para aqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Então ele fala aqui de duas características, não é, do caráter de Deus, irmãos. Bondade e salvação. Ô irmão, vocês estão vendo como é que a crise existencial do salmista, e a gente começa a perceber aqui Deus se revelando dentro da sua crise existencial, como resposta para abrandar, para trazer paz, para consolar e confiança, e reerguer o salmista para que ele continue andando nos propósitos dos quais Deus o havia chamado. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um rei, com todo o poder nas mãos, para fazer o que ele bem entende, entre aspas, porque se ele é um rei que é servo do Senhor, ele não vai fazer tudo que bem entende, ele vai fazer o que ele está fazendo aqui, irmãos, se prostrando diante de Deus, clamando a sua graça e a sua intervenção. Mas o modo que ele descreve aqui, como é que Deus se revela, mostra as maravilhas da tua bondade. Quantas e quantas maravilhas da bondade de Deus Davi experimentou na vida, irmãos, até aqui. Inúmeras, inúmeras. Quando pastoreava lá as ovelhas de seu pai, do leão que matou, do urso também que matou, depois que derrubou Golias com a pedrinha, depois das suas fugas de Saul, Saul não tocou nele, irmãos. Quantas e quantas vezes, irmãos, ele venceu os inimigos de Israel em batalha, em luta. Irmãos, as maravilhas de Deus estão aí expostas no dia a dia de Davi. As maravilhas de Deus estão expostas em nossa vida em todos os dias. Será que nós percebemos isso? Deus não está ausente, irmãos, do mundo. Ele não deu corda na sua criação e se afastou, como muita gente pensa. Porque o mundo não é um relógio. O mundo é a criação de Deus, irmãos, com começo, meio e fim. Se bem que a criação vai ser restaurada, vai ser eterna. Porque Deus está no controle, no governo, com a sua soberania. As maravilhas do Senhor, da tua bondade, olha só. Por que da tua bondade? Porque aqui ele se coloca como um pecador, irmãos, que não merece o que ele está recebendo de Deus. Deus é bom para com ele. Porque ele tem essa convicção de que é um homem que peca, que falha, que é frágil, que cai. Mas Deus é bom para com ele. Deus é bom para conosco, irmãos. E nós, muitas vezes, banalizamos isso, banalizamos essa verdade. Não levamos isso muito a sério. Só quando recebemos grandes coisas. Ganhei na loto. Deus me abençoou. Olha só. É assim que funciona. A nossa cultura é a nossa gente. É assim que funciona. Ganhei na Mega Sena, Deus me abençoou. Porque tem muito crente que joga na Mega Sena sem qualquer constrangimento. E põe sua fé ali. Vou fazer uma fezinha. Você está vendo o que é a fé do povo comum? Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé bíblica. Mas a gente tem essa mania de achar que Deus é bondoso para conosco quando nós recebemos coisas grandes demais, as pequenas, as imperceptíveis, as mínimas, as corriqueiras, as rotineiras. Nós esquecemos disso. Achamos que é normal. E não é normal, irmãos. Não é normal nós estarmos aqui hoje. Isso é pura graça de Deus, é a sua bondade derramada. Mas nós não levamos em consideração isso. É como um dia atrás do outro. Um dia atrás do outro, irmãos, não é normal. Porque esse foi o dia que o Senhor criou. E derramou sobre ele as suas misericórdias e a sua bondade. E nós esquecemos disso. Achamos que
é tudo muito normal e de que nós merecemos toda a atenção de Deus, quando na verdade não é isso que nós merecemos, irmãos. Mas Davi está aqui, irmãos, percebendo isso na história, na sua própria história. A bondade de Deus e a sua salvação da sua vida. Os versos 8 e 9 aqui, ele aumenta mais ainda o seu clamor a Deus. Veja a sua fragilidade aqui, do verso 8. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Olha o 9. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. É que ele começa a falar desses seus inimigos aqui. Quem são esses? O que é que eles querem aqui? Mas o fato aqui, irmão, nos versos 8 e 9 aqui, não é? Ele chega ao objetivo da sua oração. O que é que ele quer diante de Deus? Senhor, guarda-me como a menina dos olhos. O que é que Davi quer dizer com isso aqui? O que é que Davi quer dizer com a menina dos olhos? Alguém? Aquilo que é principal, aquilo que é de mais essencial. Qual é a menina dos seus olhos? É a sua mulher? Não. É a sua mãe? Não. É sua filha, seu filho? Não. Não é isso. Não é isso. É bem específico. A questão aqui é a pupila. Você sem a pupila, você não vê. É preciosíssima para a nossa visão o bom funcionamento da nossa pupila. Senão nós não vamos ter visão. Então, quando Davi diz assim, guarda-me como a menina dos teus olhos, é como se ele estivesse pedindo a Deus que Deus não tirasse os olhos de cima dele. Que Deus pegasse a sua pupila e focasse nele. Guarda-me dessa forma. Como preciosidade. Como algo de precioso. Então, Davi se coloca aqui diante de Deus como aquele que é precioso a Deus. E vai mais além. Esconde-me à sombra das tuas asas. Então ele vê Deus aqui como uma imensa ave, com as asas grandes que o cobrem, como a galinha cobre os seus pintinhos quando vem alguém atacá-los. Então ele pede aqui, irmãos, Davi pede aqui refúgio, proteção, consolo, conforto. Guarda-me, esconde-me, protege-me. Davi está o quê aqui, irmãos? Encurralado. Está totalmente assim, Senhor, o Senhor é o meu lugar seguro. O Senhor é o meu refúgio, senão eu estou perdido. Protege-me dos perversos que me oprimem. Aqui ele começa a falar. E o que é que esses caras querem? Dos inimigos que me assediam de morte. Nós temos aqui os perversos que oprimem Davi e os seus inimigos que queriam matá-lo. Não era pouca coisa. Era uma pressão muito grande. E quem são esses inimigos? Observa aqui no verso 10 aqui, a característica dele. Insensíveis. Eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parece-me como o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Veja só quem são esses inimigos, a forma que eles atuam, que eles agem aqui. Então Davi descreve que são homens insensíveis. O seu coração é cerrado à maldade. Nada penetra que possa transformar o caráter desses homens. Não há qualquer temor de Deus. Eles cerraram o coração na inveja, na maldade. Falam insolentemente. São insolentes.
andam agora cercando os nossos passos, olha só. Querem pegá-lo de emboscada, como o leão espreita a sua presa. Você já viu um leão caçando como é que ele faz? Primeiro ele fica contra o vento, porque se ele ficar a favor, os animais sentem o cheiro e correm. Observa isso. Os animais Deus criou de uma maneira assim muito sábia esses animais. Mesmo tendo instinto, eles foram criados para aquilo que foram criados e têm suas características assim interessantíssimas. A caça desses animais, desses predadores, essa é uma característica deles. Eles sempre atacam contra o vento, não a favor do vento, porque o vento leva o seu cheiro e leva o aroma da sua saliva, né? Do predador, né? Então, eles estão justamente aqui espreitando Davi, né? Dessa forma, como leão e como o leãozinho que espreita, né? A sua presa em uma emboscada. Eles querem emboscar Davi, eles querem matar Davi. Os versos 13 aqui. Então, é uma oração de urgência. É uma oração de urgência. Ele invoca, ele pede, ele clama segurança, ele clama refúgio, ele clama proteção, ele clama que o Senhor olhe para ele com preciosidade. Olha o verso 13. Veja que coisa linda isso aqui, irmãos. São seus inimigos, ele está vendo, são inimigos visíveis, físicos. Mas o que age sobre eles é invisível aos olhos de Davi. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasta-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Então, ele está aqui clamando que Deus intervenha a favor dele contra esses inimigos, não ele mesmo, mas que o Senhor faça justiça. Com a tua mão, olha o 14, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida. Estão preocupados só com o materialismo dessa vida, cujo ventre tu enches, olha só, isso aqui é tremendo, isso aqui. Olha a percepção de Davi. A graça comum aqui. Senhor, o Senhor tem mantido esses homens. O Senhor tem enchido o ventre desses homens com os teus tesouros. Então, são homens que prosperaram na vida. Mas são insensatos, são insensíveis, são gananciosos. Têm um coração duro, sabe? São ávidos por vingança, por sangue, por destruir os outros. Mas o fato é que Davi percebe isso. Aqui no 14, cujo ventre tu enches com os teus tesouros. Olha só. Esses homens não se satisfazem com o Senhor. Não entendem que é o Senhor. Não percebem a tua bondade e as tuas maravilhas na vida deles. Porque são insensíveis ao Senhor. Tem muito crente, irmãos, que é insensível ao Senhor. Ele olha para o seu umbigo e é só o seu umbigo, e mais nada. Se não for aquilo, daquela forma, daquele jeito, daquele modo como ele quer, Deus não abençoa a vida dele. São insensíveis, estão cerrados em sua bolha espiritual, em sua bolha de bênçãos espirituais em Deus, achando que porque são filhos de Deus, merecem ser tratados como filhos do rei, aqui na terra. Criaram uma bolha sobre si, cerraram o seu coração nessa bolha a respeito de Deus e não conseguem sair dela. Mas o fato aqui, irmãos, é que Deus, esses homens que perseguem Davi de morte, que armam emboscada contra ele, que falam mal dele, caluniam o seu nome, que destroem a sua dignidade, esses homens recebem os tesouros de Deus e fartam seus ventres, e não só isso, deixam a herança para os seus filhos. Olha o que diz aqui o resto aqui do texto. Os quais se fartam de filhos, olha só, até isso Deus abençoa. E o que lhes sobra, deixam com os seus pequeninos, a herança.
Aqui está o retrato, irmãos, da humanidade. Clara nesse verso 14 aqui, claríssimo aqui, dos ímpios aí, desses homens que não temem a Deus, que não temem ao Senhor. Deus derrama sobre eles os seus tesouros, enche-os de filhos de prosperidade familiar. Mas esses homens, irmãos, estão pouco ligando para isso, ou entendendo essas coisas. Tornaram-se materialistas, consumistas, se entregaram ao mais, ao desejo, ao poder, à fama, à fartura, à importância. Isso é o Deus deles. E mesmo assim Deus os abençoa. É uma vida materialista. Deus os abençoa, mas eles falam pouco, fazem pouco caso de Deus e vivem como se Deus não existisse. Essa é a verdade. Deus os abençoa, Deus os dá prosperidade, Deus permite que eles tenham herança material e herança biológica familiar. Contudo, a vida deles se limita ao materialismo. E não só ao materialismo, mas o desejo de destruir o outro. Está sempre por cima. A inveja. Porque ele é rei, eu quero destruí-lo, eu quero ser o rei dessa nação. Eu quero estar nesse pedestal, nesse trono, com essa coroa e com a vara de governar essa nação. Observe o nosso contexto político. Observa isso, irmãos. O que está acontecendo ao nosso redor? O que é que estão fazendo com o líder dessa nação? A mesma coisa. Não muda, porque a natureza humana é a mesma. O que eles querem é o mesmo projeto. Homens que galgaram posições aí altíssimas. São juízes, promotores, chefe disso, chefe daquilo. Mas não se contentam com aquilo que Deus derramou sobre eles. Nós queremos destruir aquele que é maior do que nós. E vamos fazer isso de todo jeito, confabulando, arquitetando, montando aqui o nosso esquema de destruição. Queremos derrubar esse homem. Porque queremos o lugar dele, a posição dele. É isso, é o jogo do poder. Pelo poder. Não há uma proposta real para o povo, para a nação. Davi, irmãos, tinha essa proposta para a nação de Israel. E ele conclui aqui o Salmo, irmãos, o verso 15, de uma forma assim tremenda. É o que nós colocamos aqui no boletim. Olha que coisa linda o que ele fala aqui, irmãos. Isso aqui para mim, esse verso 15 aqui, ele encerra aqui de uma forma maestral, de uma forma sublime, de uma forma assim, é uma revelação aqui profunda demais para a realidade de Davi, mas Deus dá a ele essa revelação. Eu, porém, ele, aquele que clama, que é frágil, na justiça contemplarei a tua face. Na tua justificação, eu verei o teu rosto. Porque eu serei justificado, que ninguém vê o rosto de Deus, a não ser que Deus revele o seu rosto a quem Ele quer revelar. E isso é feito mediante a justiça de Cristo. No caso aqui, não era Cristo, mas apontava para Cristo aqui. Aqui eram os sacrifícios da época, mas que apontavam para Cristo. E ali era feito, ali estava revelada a justiça de Deus. O pecador punha a mão sobre a cabeça do animal puro e confessava os seus pecados, os pecados eram transferidos para o animal era sacrificado no lugar do pecador. Justiça de Deus, a justificação de Deus, Deus justificando o pecador por meio do sacrifício do cordeiro ali, que era oferecido. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Isso aqui é algo presente e algo futuro. E vai mais. Quando acordar, olha só aqui, me satisfarei com a tua semelhança. Que acordar isso aqui do Salmo aqui, irmãos? Davi está falando de quê aqui? Da sua ressurreição. Da sua ressurreição, irmãos. E o lindo aqui é que a satisfação dele aqui
né? É com a semelhança de Deus nele. Davi se satisfaz por ser semelhança e imagem de Deus aqui, irmãos, tanto no presente como no futuro. É uma satisfação aqui, irmãos, ímpar no contexto da Bíblia. Eu não vi aqui nenhum versículo ou nenhuma declaração como essa. Eu me satisfarei com a tua semelhança. É um versículo ímpar na Escritura. Onde é que Deus revela o tema da sua semelhança? Em Gênesis 1, quando cria o homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Parece que Davi tem esse entendimento, porque todo o Salmo decorre dessa convicção, dessa satisfação. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele consegue discernir isso, porque foi justificado. E a sua satisfação é nessa verdade, que é eterna. Começa aqui no presente e vai se prolongar no futuro, quando nós acordarmos ressurreto em Cristo Jesus. Será uma imagem e semelhança plena, perfeita. Irmãos, um dos pontos que o pecado não consumiu, não destruiu no homem foi a sua imagem e semelhança de Deus. Deformou muito, mas não destruiu. Não destruiu, irmãos. Ela continua. E eu pergunto aqui à amada igreja, quantas vezes você orou sendo grato a Deus por ter sido feito a imagem e semelhança dele? Eu confesso, quando eu li isso aqui, eu fui impactado. Porque eu nunca fiz essa oração. E eu nunca atentei para essa realidade. Isso é a maravilha de Deus, isso é a sua bondade. E de que forma Deus revela a mim e a você no presente essa imagem e semelhança? Em tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos. No que nós criamos, no que nós governamos, no que nós lideramos, no que nós produzimos, tudo isso está atrelado à imagem e semelhança de Deus em nós, na nossa comunhão com Ele, no acesso que Ele nos dá à Sua presença. Tudo isso está de como Deus definiu o ser humano. A definição do ser humano não é dada pela antropologia, não é científica aí das universidades, não é, irmãos. A identidade do homem e o seu conceito é dado por Deus. Em Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus define ali a identidade do homem. Deus compartilha com a sua criação a sua imagem e semelhança na criação. Para o homem é apto para criar, para estudar, para desenvolver, para fazer, para produzir, para sentir, para cheirar, para amar. Para perdoar, para pedir perdão. Essa é a imagem e semelhança de Deus em nós. Observa o contexto de Gênesis 1, quando Deus cria o homem. Qual é a ordem que Ele dá para ele? Crescer e multiplicar e tomar conta de tudo. Por quê? Por causa dessa imagem e semelhança de Deus neles, em mim e em você. E Davi está aqui, irmãos, dizendo o seguinte: a minha satisfação é ser a tua imagem e semelhança. Agora no presente, e quando Cristo vier, e vier restaurar todas as coisas. Por isso que ele escreve o Salmo aqui, com tanta intensidade na sua comunhão com Deus. Oh, irmãos, como isso me alegra, como isso me consola, de ver essa maravilha de Deus tão clara, exposta na nossa existência. E ver também como o salmista aqui, ele é tão sincero com Deus, quando ele se coloca diante de Deus. Que nós possamos, irmãos, aplicar na nossa vida esses princípios aqui da palavra de Deus, principalmente esse último aqui, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não perca isso de vista. Quando você olhar para o outro,
né, também pense assim, ele é a imagem e semelhança de Deus. Não importa se ele é crente ou descrente. Você vai ter respeito, seja lá por quem for. Você vai considerar, porque você também é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado tal qual o nosso próximo foi criado. Por que Deus, por que Jesus Cristo diz isso? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu coração, todo o seu esforço. E qual é o segundo? Ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque tanto nós como o próximo são imagem e semelhança de Deus. Irmãos, sejamos gratos ao Senhor por Ele ter nos criado a sua imagem e semelhança. Ela vai ser perfeita quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas, ou quando nós acordarmos com o seu chamado. Porque quando Ele voltar, irmãos, todos vão ser ressuscitados, todos sem exceção, crentes e descrentes. Os crentes para viver eternamente nesse mundo restaurado, e os que rejeitaram a Deus para viver eternamente no inferno, onde há ranger, onde há choro e ranger de dentes. Um lugar de agonia eterna. Mas o fato é, irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele vai restaurar em plenitude essa imagem e semelhança em mim e em você e na sua igreja. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça na nossa relação com Ele, uma relação sincera, sem medo, uma relação que é grato a Ele, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Vamos orar ao Senhor?